E aí, agora eu quero entrar em um tema muito importante e fundamental. Todos esses temas que eu estou falando para você, eles fazem grande diferença dentro dos resultados que você vai ter na sua vida. Você precisa decifrar e influenciar as pessoas. Agora que você já se conhece, agora que você já entendeu um pouco sobre você, a importância disso no seu desenvolvimento pessoal e profissional, eu quero falar com você sobre decifrar e influenciar pessoas. Eu quero que você seja bem honesto. Se todos nós soubéssemos lidar com as pessoas, as nossas vidas seriam muito mais fáceis, não é verdade? Imagina só o quanto seria bom saber lidar com as pessoas. Os casamentos seriam mais fáceis, não haveria briga entre irmãos, as equipes de trabalho seriam muito mais harmoniosas, muito mais produtivas. Você também não teria problemas com seus superiores, não teria problema com seus subordinados. Seria muito mais fácil alcançar os resultados com que você tanto sonha. O fato é que todos nós queremos descobrir e entender os mecanismos que motivam os indivíduos a agirem como agem e a fazerem o que fazem. E a verdade é que a maior parte das pessoas, elas estão o quê? Perdidas. Por isso que eu falo para você, o primeiro passo é você se conhecer. Como é que você vai orientar uma pessoa perdida se você não sabe como chegar lá? Você só consegue ensinar alguém se você já tiver vivido aquilo, se você tiver conhecimento sobre aquilo. Então, os gestores, eles não sabem como gerenciar aqueles que estão sob sua liderança. Os familiares, eles não sabem lidar, às vezes, com aquelas pessoas que estão mais próximas. E isso por quê? Porque nós temos dificuldade de nos conhecermos e também de conhecer as pessoas. Eu quero que você reflita. Eu vou te fazer reflexões para você pensar em você e pensar também em seu colaborador, se você já tivê-los. Se você não tiver ainda, eu quero que você pense em você. Se você não tiver confiança no seu colaborador para expressar com sinceridade o que pensa, será se realmente vocês vão ter um bom diálogo? Será se vocês vão expressar os pontos de vista com franqueza? E como é com você mesmo? Você tem tempo para poder olhar para você, para poder conversar com você mesmo, para poder colocar ali os pingos nos is com você mesmo? Então, você precisa fazer isso com você e também com o seu time, depois que sua empresa estiver aí funcionando. Não tenha dúvida, se ele ou ela não se sentirem confortáveis, eles não vão falar nada, ou só vai dizer para você o que você quer ouvir. Então, praticamente, todas as pessoas, elas expressam sentimentos, afetos e desconfortos por meio de quê? Do comportamento e da comunicação não verbal. E isso quase sempre depende do que estão sentindo ou pensando. Então, apenas os indivíduos com inteligência emocional bem desenvolvida, eles conseguem controlar a espontaneidade de seus movimentos. E aí, eu pergunto, é simples lidar com pessoas? Não. Lidar com pessoas não é uma tarefa fácil. Exige conhecimento, exige desenvolvimento de competências que nem sempre nós temos disponíveis ou também não estamos preparados para usar. Nosso maior desafio hoje é conseguir estabelecer relações harmoniosas com os outros, compreendendo seus comportamentos e ajudando-os a encontrar espaço e oportunidades para que possam crescer e se desenvolver. E nós precisamos fazer isso de modo que eles nos ajudem a alcançar nossos objetivos, compartilhando talentos, conhecimentos e realizando-se plenamente. Então, um grande obstáculo para o convívio harmônico e produtivo está no fato de desprezarmos as características que vão nos fazer distinção uns dos outros. Nós não somos iguais. Em geral, nós tratamos os outros como se pensassem e agissem como nós, ou como se a gente gostaria que agisse. Concorda comigo? E você precisa tratar as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Então, se isso fosse possível, nossas relações interpessoais elas seriam bem mais fáceis, até porque seriam bastante previsíveis, porém não garante que seriam melhores. Em um mundo onde os sonhos, os desejos e as formas de pensar e agir fossem os mesmos para todos,
Que motivação nós teríamos para viver e superar novos desafios? Qual seria a nossa motivação? O fato é que, ainda que o mundo seja o mesmo para todos, cada indivíduo vai ver e pensar de modo único e específico, de acordo com seus próprios interesses e paradigmas. E isso torna a nossa tarefa desafiadora, pois nós temos de juntar nossas diferenças, preservando a individualidade de cada um e sem perder de vista o bem de todos. Tudo isso em prol de quê? Da realização dos interesses coletivos, do alcance de nossas metas e dos objetivos comuns. Então, você precisa entender duas coisas. É possível crescer e desenvolver mesmo entre pessoas que pensam diferente. As adversidades, elas costumam ser ótimas oportunidades de transformação. Diferenças e divergências não se constituem necessariamente obstáculos, se você souber trabalhar com isso. Outro ponto que você precisa entender é que nós precisamos reconhecer que cada ser humano tem peculiaridades que formam seu caráter e sua personalidade. São justamente esses aspectos que vão tornar você único. É importante compreender que se relacionar com pessoas não significa levar vantagem sobre elas. A ideia não é dominá-las, nem as manipular para que atendam aos nossos desejos. A condição fundamental para entender o outro é que você seja capaz de se compreender, conhecer-se melhor e até se reinventar para que possa realizar seus projetos e sonhos. É muito mais sobre você se conhecer do que você ficar querendo conhecer o outro. Então, a única maneira de contribuir de modo efetivo para o desenvolvimento das pessoas que estão ao seu lado é a partir do próprio autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você cresce e melhores condições você vai ter de ajudar as pessoas que estão à sua volta a crescer. Qual é o sentimento em um ambiente que favoreça situações harmoniosas e em que os conflitos sejam vistos e tratados não como embates, mas como oportunidades de crescimento mútuo? Qual é a atitude que você precisa tomar para caminhar junto de outra pessoa em busca de objetivos mútuos? Você concorda que se aprendêssemos a ver e a ouvir melhor outras pessoas, compreendendo-as e percebendo suas dificuldades, nossa vida teria mais sentido? Pense em suas relações pessoais ou na sua vida familiar. Será que seríamos mais felizes se percebêssemos os limites do outro? Ou se soubéssemos quando estamos sufocando o outro com as nossas ansiedades? Está vendo como é bem complexo lidar com pessoas? Mas continua refletindo. Será que não haveria menos desentendimentos entre irmãos se nós pudéssemos aceitar com tranquilidade diferentes pontos de vista? E as equipes de trabalho, por exemplo? Será que elas poderiam ser mais harmoniosas e produtivas se os seus membros deixassem seus egos e vaidades de lado e conversassem mais pensando no todo e não só no exclusivo ou no seu eu individual? É importante que você saiba que essas reflexões, elas vão te amadurecer. Elas vão te levar para um outro nível, ok?